Olá, meus amores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. Dando continuidade ao nosso assunto, o tema da nossa aula de hoje é sobre conflitos no mundo. Então, como você já sabe, mas não custa reforçar, vamos pegar o nosso módulo e abrir na página 364, no tópico referente a minorias nacionais e conflitos no mundo. Lembra na aula passada que nós tratamos sobre as fronteiras e os limites? Nós vamos perceber que alguns conflitos no mundo se dão por esses limites, pela demarcação dessas fronteiras. Vamos ver também que algumas chamadas minorias, alguns povos, reclamam o direito a ter um território de seu controle e de seu domínio, certo? Então vamos ao módulo. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando aí de casa. Vamos lá? No primeiro parágrafo, o módulo diz o seguinte: atualmente existem muitas nações que não têm territórios reconhecidos, ou seja, não têm autonomia sobre o território que ocupam e cuja população está sob a autoridade de governos de outras nações. Essas nações são chamadas de minorias nacionais ou minorias étnicas. Lembrando que, vamos lembrar aqui, o que é que o módulo está chamando a atenção? Que existem algumas nações, alguns povos com traços culturais em comum, que não têm um território, ou seja, uma área do espaço para exercer domínio e controle e soberania. E é por isso que tem uma parte dos conflitos, certo? Aí vem, o módulo agora vai apresentar para vocês, de forma bem resumidamente, esses conflitos no mundo, certo? Tá aqui. O primeiro conflito no mundo que ele traz é o conflito do Kurdistão. Como o nome já de Kurdistão, ele é um conflito pelo povo curdo, certo? O povo curdo, como tem aqui, representado por cerca de 30 milhões de pessoas, é uma nação sem território autônomo. Os curdos são minoria étnica em vários países como Turquia, Irã, Síria, Armênia, Iraque e Azerbaijão. Certo? O que é que o povo curdo busca? Que à medida que eles se veem como uma nação, povos com traços culturais em comum, eles buscam autonomia, ter um território seu. Aí é onde se tem o conflito. Porque o território que ele busca de autonomia, hoje já são incorporados a outros países. No caso que tem aqui, Turquia, Irã, Síria, Armênia, Iraque e Azerbaijão. Ok? Vamos ao segundo conflito. O conflito da Chechênia. Esse conflito da Chechênia, vamos lá? Acompanhando comigo no módulo. A República da Chechênia integra a Federação Russa e está localizado entre o sudeste da Europa e o sudeste da Ásia, na região do Caucásia, e a população é majoritariamente muçulmana. Então, o conflito da Chechênia se dá pela busca de um movimento separatista, onde se busca que a Chechênia, que é uma região que integra a Federação Russa está aqui, nessa parte aqui, certo? Da Federação Russa, certo? Busca o quê? Busca se tornar um país independente. Mas não existe país sem território. Para a Chechênia ser um país, ela precisa ter o controle e domínio de um território. Só que esse território pertence a que país? A Federação Russa. Tá aí o conflito. Certo, meus amores? Continuando no próximo conflito, nós temos o conflito da Palestina. É um conflito muito noticiado nos meios de comunicação. É o conflito que ocorre lá no Oriente Médio. Como o nome já diz, o conflito da Palestina é entre o povo palestino, certo? E o Estado de Israel, que se deu pela criação do Estado de Israel em um território palestino, certo? Aí a gente tem o conflito da Palestina. Não só isso, como também a questão pela posse de água. Nós vamos ver, como o módulo diz aqui, que é a Guerra dos 7 Dias, onde o Estado de Israel passa a controlar uma parte do território da Palestina, que é as colinas de Golã, que é uma área estratégica onde nasce o Rio Jordão, onde Jesus Cristo foi batizado, né? É uma área sagrada,
certo? Uma região sagrada, nesse caso. Aí, além da questão territorial, entra também a questão religiosa. E lembrando que a religião é um fator condicionante das nações, certo? Continuando. Último conflito, o conflito do Tibete. Acompanhando aqui no módulo, a população da região autônoma do Tibete, localizado no sudeste da China, reivindica autonomia em relação ao governo da China. O Tibete é uma região da China, certo? Também está aqui. E é uma região, o Tibete da China, onde os tibetanos eles buscam autonomia. Eles buscam ter o controle e domínio desse território que pertence à China e assim formar o país do Tibete. O problema é que a nação tibetana entra em conflito com a China, que a China não aceita ceder essa parte do território para os tibetanos. Aí é onde se tem o conflito. Porque a nação tibetana quer formar um país. Que país é esse? O Tibete. Mas para ter um país, ele precisa de território, de uma área de controle e domínio. Só que o Tibete já é a área onde está o Tibete é controlada e dominada pela quem? Pela China. E a China não quer ceder uma parte do seu território para a criação do país tibetano. Num caso que é reivindicado pela nação tibetana, certo? Aí nós temos os conflitos no mundo. É importante que vocês deem uma lida nesse módulo, mas de forma calma, certo? Em cada um desses conflitos. E vocês vão perceber que desde que o mundo é mundo, da criação do mundo, existe o conflito, certo? Se a gente tem o povo A e o povo B, e eles se encontram, onde eles se encontram vai ser os limites. Normalmente, nós vamos ter conflitos e guerras, certo? No caso desses países, não se configura como guerra, se configura mais como conflitos, certo? Muitos desses difíceis de se resolver, porque, por exemplo, no caso do Tibete, a China dificilmente vai querer perder uma área do seu território, ou no caso da Chechênia, a Rússia não vai abrir parte do seu território para a criação do território checheno, do país checheno, para a nação chechena. Mas mesmo assim, essas chamadas minorias, no caso os curdos, os chechenos, os tibetanos e os palestinos, eles vão reivindicar os seus direitos. Direito de ter um país com um território, uma área onde eles possam exercer controle e domínio. O problema é que essas áreas que eles reivindicam já pertencem a outros países. Aí está instalado assim o conflito. Certo, meus amores? Na próxima aula, a gente vai ver como se dá um pouco desses conflitos, certo? E como esses conflitos são difíceis de resolver, porque envolve a questão de acordos territoriais, certo? Às vezes, o país ele não quer ceder a sua área do seu território, que ele exerce controle e domínio, para outro, para uma nação, uma minoria que reivindica esse direito. No caso mesmo da Palestina, um conflito que se alastra há anos, com tentativa de acordos e acordos até assinados e não cumpridos. Certo, meus amores? Então, essa foi a aula de hoje. Saliento que vocês dêem mais uma lida sobre esse conflito, olhando aqui no mapa do livro onde eles estão localizados, porque são conflitos no mundo, são conflitos na Ásia, no Oriente, na Ásia, na parte da Rússia, no Oriente Médio. É importante que vocês deem uma lida, olhando, com cuidado cada um desses, e na próxima aula a gente se encontra, tá bom? Muito obrigado, fiquem bem, beijos e abraços, até a próxima.